Vocês certamente conhecem os nomes dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Eles são mencionados em textos sagrados, templos lhes são dedicados, e suas imagens inspiram artistas. Mas, e se eu lhes disser que, outrora, havia outro nome, não menos importante, nessa lista? Um nome que foi apagado da maioria das versões da Bíblia. Hoje, vamos falar sobre a história esquecida do arcanjo Uriel. Vamos descobrir quem ele era, que poder possuía e, o mais importante, desvendar o mistério de por que sua figura foi tão decisivamente removida do cânon. Prometo que, ao final deste vídeo, sua visão sobre a hierarquia angélica jamais será a mesma. Então, vamos voltar um pouco no tempo. É importante entender que a Bíblia, da forma como a conhecemos, não caiu do céu já encadernada. É uma coleção de textos que foram escritos, editados e selecionados ao longo de muitos séculos. O processo de decidir quais livros seriam considerados sagrados e quais não seriam é chamado de formação do cânon. É justamente nos textos não canônicos, ou apócrifos, que encontramos nosso personagem. Naquela época, existiam muitos livros que descreviam a estrutura dos céus, os feitos dos anjos e as profecias sobre o futuro. E em muitos deles, Uriel desempenhava um dos papéis principais. Vamos então conhecer um pouco melhor o nosso herói. Quem é, afinal, este Uriel? E por que, na antiguidade, seu nome era tão falado por muitos crentes? Comecemos pelo próprio nome. Uriel, do hebraico antigo, significa luz de Deus ou fogo de Deus. E isso não é apenas uma designação bonita, é um reflexo direto da sua essência. Imagine um anjo que não apenas entrega mensagens, mas que traz consigo o próprio conhecimento, a iluminação. Uriel era considerado o anjo da sabedoria e das profecias. Era ele quem podia decifrar os mais complexos mistérios do universo, explicar o movimento das estrelas e prever o futuro. Sua imagem é a de um sábio celestial, um guardião dos segredos divinos. Em alguns textos, ele é representado com um livro ou pergaminho nas mãos, simbolizando o conhecimento que concede à humanidade. Mas não pense que Uriel era apenas um inofensivo bibliotecário. A segunda parte do seu nome, Fogo de Deus, revela um lado diferente, mais temível. Esse fogo podia ser tanto a luz da verdade, quanto a chama da justiça divina. Por isso, Uriel era também considerado o anjo do arrependimento e da retribuição. Em alguns apócrifos, é ele quem guarda os portões do Éden com uma espada flamejante após a expulsão de Adão e Eva. E, segundo as tradições, ele é um dos anjos que presidirão o julgamento no fim dos tempos. A menção mais proeminente e significativa de Uriel é encontrada no chamado Livro de Enoque. Este é um texto antigo e de grande influência que, embora não tenha sido incluído no cânone bíblico da maioria das igrejas, foi extremamente popular no cristianismo primitivo e no judaísmo. Nesta obra, Uriel é um dos 4 principais arcanjos que estão diante do trono de Deus, ao lado de Miguel, Gabriel e Rafael. Foi ele que Deus enviou a Noé para avisá-lo sobre o iminente dilúvio universal e ensiná-lo a construir a arca e se salvar. Pense bem, não foi Gabriel, nem Miguel, mas Uriel quem foi agraciado com essa missão crucial para a salvação da humanidade. Ele foi o guia de Enoque em suas viagens pelos céus, mostrando-lhe a estrutura do universo e os mistérios do futuro. Seu papel era colossal. Uriel não era apenas um servo, mas um mentor, guardião e juiz. Mas se ele era tão importante e venerado, o que afinal deu errado? Por que uma figura de tamanha magnitude foi, de repente, relegada à margem da história oficial? O problema, por mais paradoxal que pareça, estava em sua imensa popularidade. E não apenas na dele, mas na dos anjos em geral. Transportemo-nos para a atmosfera do início da Idade Média. A fé das pessoas era muito viva, emocional e, digamos assim, criativa. Os textos oficiais, canônicos, eram escassos e acessíveis a poucos. Em contrapartida,
proliferavam inúmeras tradições populares, apócrifos e diversas doutrinas místicas. E em todas essas fontes, os anjos desempenhavam um papel colossal. Eles eram mais próximos e compreensíveis do que o inatingível e onipotente Deus. E é aqui que reside a raiz do problema. Aos poucos, a veneração aos anjos começou a sair do controle. As pessoas passaram a colecionar, literalmente, nomes de anjos, extraídos dos mais diversos e, por vezes, duvidosos textos. Surgiram anjos para cada ocasião, anjos para ajudar a encontrar tesouros, anjos que curavam doenças específicas, anjos responsáveis pelo clima. As orações a eles passaram a assemelhar-se mais a feitiços mágicos do que a invocações a mensageiros celestiais. A Igreja viu nisso uma ameaça direta e muito séria. Em primeiro lugar, isso diluía a própria ideia de adoração a um único Deus. A atenção dos fiéis desviava-se do Criador para as suas criações, ainda que celestiais. Surgia o risco de cair numa espécie de politeísmo angélico, algo absolutamente inadmissível. Em segundo lugar, isso minava a autoridade da própria Igreja e dos seus ensinamentos. Se qualquer pessoa podia encontrar em algum livro o nome de um novo anjo protetor, para que então os sacerdotes e as orações aprovadas seriam necessários. Esse fenômeno ficou conhecido como o culto dos anjos. E a Igreja percebeu que algo precisava ser feito. Era preciso estabelecer ordem, traçar uma linha clara entre o que era permitido e o que constituía heresia. Era necessária uma decisão decisiva e centralizada que definisse de uma vez por todas a quais forças celestiais se podia e devia rezar. E essa decisão já estava se gestando. E é aqui que a história de Uriel dá uma reviravolta dramática. Foi preciso uma ação decisiva para restaurar a ordem nos domínios celestiais, e essa ação teve consequências diretas para o nosso arcanjo. Imagine uma grande empresa onde se multiplicaram departamentos e cargos criados por iniciativa própria. O que a gestão faz para pôr ordem? Ela realiza uma reestruturação e aprova um novo e unificado quadro de pessoal. Tudo o que não se encaixa nele é simplesmente abolido. A Igreja decidiu fazer algo muito semelhante. Foi escolhido um método simples, mas extremamente eficaz. Em vez de lidar com cada anjo questionável individualmente, decidiu-se criar uma lista branca. Nessa lista, só deveriam constar os anjos cujos nomes fossem mencionados diretamente em livros reconhecidos como sagrados e canônicos, ou seja, nos livros que compõem a Bíblia. E foi aqui que o primeiro sinal de alerta soou para Uriel. Sim, ele era incrivelmente importante. Sim, seu papel no livro de Enoque era imenso. O problema, porém, é que o próprio livro de Enoque, no final das contas, não foi incluído no cânone da maioria das igrejas cristãs. Foi reconhecido como um apócrifo, ou seja, um texto importante e autorizado, mas não divinamente inspirado na mesma medida que os livros da Bíblia. Dessa forma, o principal documento que atestava o alto status de Uriel ficou de fora da lista oficial. Ele era uma superestrela, mas sua glória se baseava em fontes que a nova política eclesiástica não considerava mais válidas. Ele não era maligno, não cometeu pecados. Simplesmente era um personagem do livro errado. O cenário estava pronto para o ato final. Um inimigo foi identificado: o culto descontrolado de anjos. Um método de combate foi elaborado: a estrita filtragem canônica. Restava apenas oficializar essa decisão no mais alto nível, para que se tornasse lei para todos os fiéis. E esse momento estava iminente. E agora, o mais interessante: o momento que mudou tudo. Não foi um drama celestial com batalhas e quedas. Foi, essencialmente, pura burocracia terrena. No ano 745 d.C., durante o Concílio de Roma, presidido pelo Papa Zacarias, uma decisão histórica foi tomada. Para erradicar a veneração descontrolada de anjos, o concílio decretou que apenas 3 arcanjos,
cujos nomes são explicitamente mencionados nos livros canônicos da Bíblia, Miguel, Gabriel e Rafael, seriam oficialmente reconhecidos e dignos de veneração. O nome de Uriel, juntamente com o de muitos outros, foi riscado da lista oficial. Ele não foi declarado um demônio ou um anjo caído. Não, ele foi simplesmente anulado. Sua veneração foi proibida por ser considerada herética. Uriel tornou-se uma vítima da padronização da fé. Ele era demasiado popular, mas sua história baseava-se em livros incorretos, que não faziam parte do cânone oficial. Este foi um ponto de virada, um momento crucial em que a política eclesiástica influenciou diretamente a composição do exército celestial aos olhos dos fiéis. Assim, a história de Uriel não é um relato de pecado ou queda. É a história de como decisões humanas, concílios e decretos moldam aquilo em que acreditamos. Uriel, a luz de Deus, não se apagou. Ele foi simplesmente ocultado à sombra da doutrina oficial, continuando a viver nas páginas dos apócrifos e nos ensinamentos esotéricos. Obrigado por assistir até o fim. Se gostou desta viagem pelos mistérios dos textos antigos, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal para não perder novas investigações. E agora, uma pergunta para vocês. Na sua opinião, foi justo remover Uriel da lista oficial? Ou talvez conheçam outros personagens perdidos de textos antigos? Partilhem a sua opinião nos comentários.